Conectados, a pluralidade da informação. Muito bem, conectados, estamos de volta, 15 horas, 12 minutos. Quantos graus? 20. O Carlão que vai me trazer agora na exatidão. 23, baixou um pouquinho. E a chuva também está amenizando. Para o nosso convidado da tarde, a gente está aqui com o Fabrício Couver, do Bate-Papo Astronômico. Que lembra gastronômico, Fabrício? Gostei. Já ficou bom, né? Fica ainda melhor. Olha que legal. Unimos as duas melhores melhores ciências, né? A da gastronomia, da astronomia. Aliás, amanhã é dia do astrônomo. Já estão todos de parabéns, né, Fabrício? É que é uma ciência muito importante para a gente. Inclusive, no dia de hoje, que a gente está aqui atualizando todas as questões da chuvarada que a gente teve desde ontem às 17 horas por ali, o bate-papo astronômico nos ajudou bastante com a questão das rajadas de vento, do acumulado de águas. O que você traz para a gente de atualização? Bom, boa tarde. Bem-vindo, boa tarde. Aline, bom sempre voltar a casa aqui. Carlos também aí nos bastidores. Se é Fabrício é bom, né? Se é Fabrício é bom. Hoje ele tá aí, ele não tá aqui, mas morra de inveja, Minúcia. Estou ocupando a tua bancada. Tá ocupando o lugar ali do Fabrício. Mas com sono, porque sempre que chove eu brinco, né? Que aí eu termino não dormindo também. Precisa trabalhar todo o tempo, né? Fazer tem que todos trabalhar, acompanhar. as contagens. Como é que vocês fazem para acompanhar ali a questão dos raios? Porque é uma quantidade absurda que deu de ontem para cá. A gente tem dois tipos de monitoramento de raios, né? Um deles é com câmeras, que aí ele funciona mais à noite e alguns horários assim que a gente não tem muito sol, E a gente tem uma outra contagem de raios que funciona por radiofrequência, que é um sensor que ele detecta em qualquer direção até aproximadamente 40 quilômetros do ponto que ele está instalado, ali no Tecnoparque. Esse sensor, ele contabiliza, ele tem uma eficiência de mais ou menos 70% a 80% das descargas. Alguns tipos ele pode não detectar, e isso não é um defeito, é uma característica do tipo de sensor mais utilizado hoje, inclusive a nível mundial, né, de sensores de custo mediano. Sim. E então a gente tem essa noite tivemos, desde ontem à tardinha, aí, mais de 2.600 registros, né? Foi algo assim bastante acentuado. Eu até mandei para vocês um videozinho hoje de manhã. A gente recebeu, que parece um time-lapse, parece que está acelerado o vídeo e não está. 3 por minuto, não? 3 por hora. Não, na verdade deu muito mais, porque a gente chegou teve um determinado momento ali que a estação registrou mais de 1.000 em menos de 1 hora. Barbaridade! Só que se a gente pegar a imagem das câmeras, o visual, é um relâmpago emendado no outro. É verdade. Né? E aquilo ali não está acelerado. Né? Quando você falou que você fica sem dormir, o Fabrício fica sem dormir porque está trabalhando, faz parte, né? Fazer esse reconhecimento todo, inclusive, que traz tanto para a gente aqui, para a imprensa como um todo, né? Televisão, rádio. Mas para quem está em casa também não consegue dormir, né? A gente fica nervoso, porque é muito raio, né? Existe o grupo de pessoas que não dorme porque gosta do fenômeno, que é o meu caso, e o grupo de pessoas que não dorme porque tem pavor do fenômeno. Pavor do fenômeno, é verdade. Então, mas a gente teve uma chuva muito expressiva, né? A boa notícia é que a gente já tem uma estabilidade voltando. Para amanhã também não teremos mais a previsão de chuvas, então tudo vai seguindo o curso normal, né, Fabrício? Exato. Vamos falar um pouquinho da NASA? A NASA divulgando aí essas primeiras imagens que a Artemis 2, né? É um sobrevoo próximo da Lua. É onde o humano chegou mais longe da Terra, foi dessa vez, é um recorde. Exatamente. É uma fase que a gente está vivendo, né? Uma época bastante emocionante, muito inspiradora, né? Para os apaixonados por astronomia, sobretudo, né? E para desespero dos conspiracionistas, né? Verdade, eu já ia falar sobre isso, porque tem, né? Nova Era. E como tem, né?
Infelizmente, a gente que está na linha de frente da divulgação científica, a gente sofre muito com isso, apesar que a gente já tem algumas técnicas para ignorar certos comentários. Para relevar, mais, né? Mas a gente fica, de certa forma, triste, porque a pessoa que às vezes está comentando, ela está desestimulando, por exemplo, a família dela, os filhos, pessoas que poderiam partir para o lado da ciência e termina desperdiçando talentos, a gente tem, né? historicamente, praticamente a ignorância se sobrepondo à ciência e ao conhecimento. Isso é uma coisa que a gente tem que lutar sempre, né? Uma constância. Mas faz parte do jogo, né? Mas, então, essa missão, ela teve um gostinho especial porque ela tem algumas particularidades em relação à época das missões Apollo. A gente não teve um pouso, isso já era previsto, né? Inclusive, não está previsto mais para o ano que vem o pouso, que seria na Artemis 3. Ele foi mudado um pouco esse cronograma. Por que não terá mais o pouso? Eles vão... Faz bastante tempo, muitos anos já que não tem nenhum pouso, né? Sim. Na verdade, o interesse pelos pousos lunares, ele retornou a partir do objetivo principal, que é a ida para Marte, né? Ou outros locais mais distantes também. Então, a Lua hoje ela é vista mais como uma base... Um posto intermediário. Um posto intermediário, mas posto que intermediário. não ocorreu ainda, né? Não. Outros pousos. Mas sempre nessa possibilidade, usando a Lua como essa intermediação. Assim, bom, se é possível chegar e pousar na Lua, talvez seja possível pousar em outros planetas. Não, exatamente. Possível tá? A questão é que ainda não foi feito de novo, porque hoje existem protocolos de segurança muito mais avançados. Essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Em 1969, o homem pisou na Lua e com quase nada de recurso, com uma tecnologia muito mais... antiga, né? Só que hoje, aquela época era uma corrida, a Guerra Fria era uma... Chegou... Temos visitantes. Temos visitantes. Acho que não está na câmera aqui, mas tivemos a visita aqui do seu Amaury Culver, agora meu pai que acompanha também. É um fã do pessoal da rádio, um amigo do pessoal da rádio, está aqui também. Tudo em família. Em meio a um assunto sobre os voos até a Lua, e a gente próximo à Lua agora, aí a gente recebe também visitantes, Alcides Zap, eu tive algumas horas, Amaury. Pessoas que acompanharam, algumas horas, né? Eu tive com a Amaury Culver, junto com ele, numa torre, num estúdio, algumas horas. Calmo, tranquilo, inteligente. E o filho parecido com o pai. Viu, Amaury? Satisfação em vê-lo. Bem-vindo, seu Amaury. Aline, o Fabrício, detalhista, perfeccionista, calmo com todos os técnicos. Aline, calmo com todos os técnicos. Impressionante, me apavora. E tem até uma pontinha de ciúmes. Porque a calma dos técnicos que é algo assim que me chama a atenção. Todos. Detalhista, perfeccionista, calmo. Se não está como ele quer, ele não vai fazer a tarefa. Porque ele é funcionário de alta categoria do Instituto Federal Farroupilha. Sim. E eu tenho uma filha que conhece muito bem ele. Pai, vai devagar com o Fabrício. Se não é como ele quer, ele não vai nem para Brasília, nem para atender a Carla. A Carla Jardim, te lembra? Estou indo agora, final de semana, para atender a Carla. Pai. Satisfação em vê-los aqui. Igualmente, Alcides. Não é assim teu currículo. É por aí. Tem certas coisas que a gente deixa assim mais... É o criterioso que existe dentro do cientista, né? O cientista precisa ser criterioso, tá ali, ó. As coisas precisam funcionar, né? Exatamente. Então, a gente às vezes tem que colocar um pouco de ordem, mas faz parte do jogo. E a perfeição está no detalhe, né, Fabrício? A perfeição sempre vai vir do detalhe. No detalhe que existe. Se não dão para ele o material pronto para fazer um trabalho bem feito, ele não faz. Eu não me considero perfeccionista, né? Mas me considero chato o suficiente para incomodar muita gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Fique à vontade. Deixa eu fazer uma pergunta.
Fabrício, eu também sou curioso. Como é que essa parte escura da Lua, que ninguém viu ainda, em termos de ser humano, a Lua, ela não tem movimento? Essa aqui, né? Ela Porque tem. como é que uma parte escura, aquela lá, ó, e ninguém tinha percebido, tem a percepção que existe, mas ninguém tinha chegado na face escura da Lua, e os humanos lá nos Estados Unidos, os astronautas chegaram. A Lua não tem movimento? A Lua tem. Mas Eu como é que é isso, então? vou iniciar então jogando assim um balde de água fria, porque não existe o lado escuro da Lua. É só uma impressão. O que existe é o lado oculto da Lua. O que é isso? A Lua, ela tem dois movimentos principais, que são o de Perpendiculares, translação né? E rotação. a translação da Lua, ela ocorre em torno da Terra, do planeta Terra, e a rotação em torno do próprio eixo, assim como a Terra tem a sua rotação. O período desses dois movimentos é em torno de 27,3 dias. E o que ocorre? Os dois movimentos, eles são síncronos. Eles são sincronizados. Então nunca fica claro o lado escuro. Fica claro. A questão que ocorre é a seguinte: nós enxergamos o mesmo lado aqui da Terra. Por quê? Porque Porque sincroniza ela- com a nossa rotação. A rotação são dela da leva Terra, ao mesmo período. sincronizados. Exatamente. Exatamente por Então, isso. a gente sempre vai enxergar o mesmo lado. É. Mas, lembrando que a gente tem fases da Lua. Na Lua cheia, o que ocorre? A Lua cheia, nós temos a composição, o Sol, a Terra ao centro e a Lua no outro extremo. Exato. A luz solar atinge toda a face que a gente enxerga, normal, né? Inclusive a gente tem os eclipses lunares, eles sempre ocorrem na fase cheia. Isso é uma questão também interessante, porque é quando a Terra se coloca entre os dois astros. Mas na Lua nova, a gente não enxerga ela daqui, justamente porque a face dela, que está 100% iluminada, é Ela a fica face escura pra oculta. nós. Ela fica escura para nós e a outra face 100% iluminada. Porque o que a gente enxerga, na verdade, me corrige, Fabrício, é a iluminação que o Sol dá à Lua, né? Exatamente, é um que reflexo. Bate É na uma Lua. reflexão que a gente É. enxerga. É Então, na verdade, a gente, reflexo. se não tem o Sol ali, a gente não vai Vocês ver a Lua devem, jamais. talvez vocês tenham visto uma foto que foi publicada agora da Terra, que os astronautas da Artemis 2 tiraram, e o pessoal até questionou por que aquela foto estava um pouco mais opaca, mais apagada que a de 1900 e acho que de 70, né, que foi da 13. Apolo É 13. interessante, não vi esse comentário. Só que a questão é que o pessoal, muita gente não soube e a imprensa não trouxe muito esse detalhe, que era o principal detalhe. Aquela foto, ela foi tirada do lado que estava escuro da Terra. Então, eles usaram uma câmera, até uma câmera relativamente antiga da Canon, e que permite uma captura com um ISO muito alto. Então a gente enxergou ela como se fosse uma foto do planeta. Aqui está minha pergunta. Eu me imagino lá em cima, e todas as fotografias que eu vi dos demais planetas, com exceção de aquele que tem um círculo em roda, Saturno. Saturno. o que tem tipo de uma cor O vermelha. anel. As demais fotografias de um tom azul e algumas magentas que dão um sentido de vida, de beleza, de cor, é a Terra. Então isso significa que talvez seja somente a Terra, porque o azulão da Terra, coisa mais lá de cima, é a água que tem aqui na Terra, que toma Exato. conta do nosso planeta. Então, esse tom bonito de cores da Terra é o único planeta que tem essa beleza toda? A Terra ela tem uma diversidade de cores muito interessante. O azul ele é bastante proveniente da atmosfera também, né? Quando a gente vai ver, não são mais só os do rios que e mares, né? Não são... Tem alguma diferença desse azul que é o atmosférico para os rios e mares? Ou da água? os Pois mares eles tem um azul diferente. os mares ele fica mais azul porque ele já tem não vai ter um contraste, por exemplo, do continente, aquela cor mais marrom puxando para um vermelho. Mas a gente olhando assim, a cor predominante e já seria se fosse só os mares, né? Por causa das 70% da cobertura de água, né?
Mas a gente tem justamente essa questão da atmosfera que deixa esse tom azul. Fato disso que a gente Tem olhando muitas para cima perguntas, durante o dia... entendemos. A minha última pergunta. Cientificamente, tá? Corta o cabelo em tal lua porque cresce. Corta no cabelo em outra lua que não cresce. Planta o que tem embaixo da terra em tal lua. Poda os parreirais em tal lua. Tem influência da lua sobre a terra? Vai dar briga. Mas... Será que ele vai dizer que não, Alcides? Porque daí vai dar briga. A gente pensa que é altamente influenciado pelos ciclos da Lua. Posso me abster? Ó, ele quer, o pai dele quer dizer alguma coisa. Diga, seu... Eu acho que tem influência. Não, a Mauri. O seu Amauri vai concordar com a gente que tem influência da Lua sobre nós, né, seu Gostaria de me Amauri? abster dessa. Porque muitas pessoas que plantam e colhem, tudo sabe a época certinha. Os Né? parreirais, então, é totalmente influenciado da lua nas parreiras. Tem uma questão científica que a gente precisa entrar, é assim, ó. Quem sabe a gente então usa a Lua como uma referência, né? Mas que não seja a própria Lua que está causando esse fenômeno, mas a época em que ela está naquela fase. Por exemplo, por que a gente tem hoje no Brasil não é tanto, mas tem vindo essa cultura que o pessoal chama lua de morango, lua da rosa, lua... muitos desses nomes, eles vêm das culturas antigas, principalmente dos povos da América do Norte, que associavam, por exemplo, assim, a primeira lua do outono, por exemplo, é a lua da colheita. Agora não vou recordar de cabeça qual é qual, mas vamos supor assim, a lua da colheita do morango. Certo. Então eles pegavam aquela primeira lua daquela época, do início de tal época, vamos colher os morangos. Mas você está quase dizendo que é uma questão cultural supersticiosa. Eu não estou quase dizendo, eu estou dizendo. Ele está afirmando, meu Deus do céu. Porque nós, inclusive nós mulheres, sempre achamos que a gente também tem uma relação diretíssima com os ciclos da Lua, com relação aos nossos ciclos. Essa mulher tá, olha a Lua, tá de Lua. Então, assim, a gente sempre teve, então pode ser mesmo cultural isso? Assim, do astrônomo. não é que pode ser, né? Mas essa questão, por exemplo, assim, ó, quer fazer inimizade com um astrônomo, chama ele de astrólogo, né? Ou astrologia, né? Então, eu tenho, porque vê se eu tenho razão ou não. Ali, ó. Vê se eu tenho razão ou não. Hoje em dia, nós somos da construção das BRs, as grandes rodovias, tudo à base de terra. Chovia, parava a obra. E hoje, em vez de terra, é pedra. Aonde tem pedra nos morros, tiram as pedras e fazem as rodovias não param, mesmo com chuva. Onde tinha mato, tem lavoura. Onde tinha rio caudaloso, profundo, não tem mais. Enfim, aonde tem petróleo embaixo da terra, tem muito pouco. Aonde tem água embaixo da terra, cada vez tem menos por causa dos artesianos. Esse problema de mudar toda a questão da concessão da terra que Deus fez, eu não sei se tu entende assim também, mas se fez, fechou a fábrica, não tem um perigo de ficar desequilibrado o equilíbrio da terra e aí dar uma explosão mundial nisso? Uma explosão, assim, isso Distúrbio. ruim, né? É difícil pelo seguinte, vamos considerar assim, ó, o planeta, ele tem uma escala muito maior do que a gente costuma imaginar ele. A gente tem um diâmetro, no caso da Terra, de 12 mil quilômetros e alguma coisa, né? Entre 12 e 12,5, não me lembro. Mas vamos supor assim, ó. A gente imagina que tem 70% de cobertura de água, tá? Isso não é quase nada perto da massa total do planeta. Porque se a gente tirar a água, pegar o oceano mais profundo, eu acho que a gente tem algumas fossas que, se eu não me engano, pode chegar a 12 quilômetros. 12 quilômetros. De profundidade. 12 quilômetros, 12 mil né? metros.
Abaixo e lembrando, das placas que a gente chama das placas... isso são algumas, a média do oceano eu não recordo, mas eu acho que é em torno de 5 a 6 mil metros, né? Eu posso estar... profundidade. Só que isso, se a gente parar para pensar, transformando para quilômetros, a gente está falando em 5 quilômetros. A Terra tem 12 mil quilômetros de diâmetro. Então, vamos considerar o raio. Isso de uma extremidade à outra. Vamos considerar raio, tá? Vamos considerar que de diâmetro teria 10 quilômetros de água, então, e 12 mil quilômetros de... Não é nada. Alguns milhares de anos, então, para sofrer uma Milhares de interferência. Pode Graças a interferir, Deus. pode causar uma interferência, A gente claro, não vai ter mas... esses espasmos tão cedo. Ainda bem. A gente é mais suscetível a mudanças climáticas, por exemplo, Isso sim. Efeitos, mas isso ocorre de forma tanto pela ação humana como ocorre de forma também natural. Sim, Tá. a gente tem. São Vulcões, ciclos por também. exemplo. São Aline, ciclos. mas por que A tá Terra, às acontecendo? vezes, tem períodos de mais estabilidade e períodos onde Mas essa existem instabilidade esses de fenômenos hoje em dia, climáticos os telhados mais intensos. furtados, os furtados, eram um tipo de cária, a largura e na altura. Hoje não aguentam mais. Por que em pouco tempo chove tanto, como não aconteceu ultimamente? Sim, a gente tem tido, né, esses Na episódios. verdade, se a gente pegar as médias históricas, existem registros, né? Bom, a Existem gente, registros, tem. já vem com aquele papo que Mas- quase bíblico né? Do tal do dilúvio, que a gente sabe que também são fenômenos que... A gente, Mas agora tem mais frequência. se a gente puxar as enchentes tem do ano de 2024, teve uma enchente que eu não sei se ela chegou a superar, eu acho que superou um pouco, mas não foi muito, a de Demais. 1941, se eu não me engano. Superou um pouco. É, Sim, superou então, um pouco. ou seja, a maioria dos fenômenos, o que ocorre que eu sempre falo, hoje a gente tem muita tecnologia e muito sensoriamento, sensores na palma da mão. Tornados sempre existiram. Claro. Sempre. Só que hoje as pessoas têm um celular para filmar um tornado lá no campo. Antigamente acontecia um tornado e era isso. E não. Tornados, ciclones e tem outros nomes também. A gente tem aqui, que já aconteceu em Santa Maria alguns anos atrás. Furacão? Não são Furacão furacões, aqui são não. ciclones mesmo. Né, tinha um outro nome que agora eu não vou me recordar, mas são situações que a gente tem aqui na nossa região. Mas eu vou fazer um pedido para você, Fabrício. Os nossos convidados estão ali de bate-papo. O que a gente vai fazer? Nosso bate-papo astronômico aqui, a gente vai entrar para o intervalinho. Você fica com a gente mais um pouquinho? Fico. 15h34 conectados. Precisa ir para o intervalinho e a gente já volta para mais bate-papo, mais assunto. E você é nosso convidado, 984060180, e manda recadinho pela live. Abana lá, Fabrício. Até daqui a pouquinho, 15h34. Conectados. A pluralidade da informação. Conectados. A pluralidade da informação. Estamos de volta às 15h46 e a gente estava, eu e o Fabrício Covero, que ficou aqui com a gente, porque não tem como não ficar, hoje teve festa. E aí a gente se pergunta, mas por que teve festa? Porque a gente está aqui com uns petiscos e tendo festa, porque é dia do jornalista, Fabrício. Parabéns a todos os jornalistas. Parabéns a todos os jornalistas nossos. Parabéns, Aline. Parabéns, Carlos. Obrigada. Todos vocês. E parabéns, hoje é o dia do jornalista, amanhã é dia do astrônomo. Então, parabéns para nós hoje, para você amanhã, para você hoje que está aqui com a gente. E acabamos de comemorar com astronomia e gastronomia, E como falamos antes. gastronomia, a gente já estava prevendo isso no começo do bloco, né? Virei mais vezes. Sabe que eu tenho uma mensagem bem curtinha para mandar para os nossos colegas jornalistas. Posso mandar? Eu Com vou fazer certeza. o seguinte, eu vou pedir para o meu convidado se ele vai abrir um parêntese aqui para a gente mandar essa homenagem para todos os jornalistas. Então, vamos lá. Hoje não é só uma data, é um lembrete.
Ser jornalista é mais que uma profissão. É acordar todos os dias com a missão de dar voz a quem não tem, de contar histórias que muitos prefeririam esconder, de levar informação onde só existe silêncio. É segurar um microfone não como um objeto, mas como uma ponte entre a realidade e as pessoas. É, às vezes, uma ponte construída com bastante sacrifício, sem garantias, sem reconhecimento, mas com muita coragem. Trabalhar no rádio é sentir isso ainda mais forte. É falar sem ver quem está do outro lado, mas acreditar que a sua voz chega. Porque ser jornalista é, acima de tudo, acreditar. Acreditar que a informação muda destinos, que a verdade incomoda, mas liberta. E que, mesmo em meio às dificuldades, a sua voz importa. E importa muito. Parabéns a todos os jornalistas. Olha aí, ó, com as palminhas do calão. Parabéns para todos os nossos colegas de rádio, de televisão, de digital, de todo tipo de informação, de impresso, de todo tipo de informação que está sempre tentando ajudar, né? Ajudar as pessoas. Eu aproveito e parabenizo, Aline, porque o verdadeiro jornalismo, que é o que vocês fazem, ele tem um papel fundamental na sociedade, de informar. E principalmente de impedir que falsa informação também se propague, né? A gente tem muita responsabilidade com a Tem muita responsabilidade porque vocês têm o poder de mudar muitas vezes a realidade. Então situações, é uma profissão de trazer pelo menos maravilhosa que vocês têm. Trazer a reflexão, pelo menos isso, né? Exatamente. Mas a gente tem que falar das missões. A Temis 2, ela tem alguns diferenciais das missões anteriores, né? Por exemplo, as Apollo, a gente teve várias Apolos que você nos disse que a gente pesou na Lua. Agora eu fiquei bolada, sabe, Fabrício? Por que na próxima Artemis a gente não vai ter o pouso? Foi definido que no programa, originalmente seriam 3 missões, né? A primeira que ocorreu, já ocorreu, que era simplesmente testar a cápsula. A segunda, que era testar os sistemas vitais, testar um teste mais completo. A luminescência do Sol entra nessa jogada também de testes, assim, Não, se eu não me engano, eu ouvi falar alguma coisa sobre a questão solar junto. Eu não estou por dentro, muito. Mas eu acredito que talvez mais pela questão de energia, de painéis solares, eu acredito que é algo nesse sentido, né? Mas de verificar a demanda de energia e a geração se batem, né? Que a gente precisa bastante aqui, né? Mas tem situações que aconteceram também nas outras missões onde brasileiros estiveram presentes. E eu queria que você me trouxesse uma informação que eu achei muito bacana, que é a questão dessa venda feita através do Brasil. Foi isso mesmo? Me explica para o nosso ouvinte como é que aconteceu isso aqui. A gente já vai mostrando ali na live. Me conta. Nós tivemos, durante as missões Apollo... Nós tivemos algumas participações de astrônomos do mundo todo, né, na observação dos fenômenos transitórios ou transientes, que eram fenômenos que eram percebidos em algumas crateras, então eram flashes, tipo uma espécie de névoa. E durante as missões, como teria pousos, principalmente a Apollo 11, que foi a primeira, a NASA recrutou astrônomos do mundo todo para observar esses fenômenos. O projeto LION, ou LION, aí depende como é uma sigla, geralmente o pessoal pronuncia LION. E no Brasil nós tínhamos alguns astrônomos que fizeram parte desse programa. O Nelson Travinick, que faleceu uns 3 anos atrás. Seu amigo? Muito amigo meu. Assim, um astrônomo... Deixou documentos importantes. Ele presenteava os amigos com verdadeiros documentos históricos, né? Como esses que a gente tem aqui, são cópias, naturalmente, mas que ele mandava assim com carinho e autografava. E o que ocorreu? Na época das missões da Apollo 11, a NASA fez uma compra inusitada no Brasil. E baseado em pesquisas. Água de Lindóia. Essa é uma informação que pouca gente sabe. Vamos mostrar na live. Mas
É uma informação que a NASA também nunca desmentiu, né? Eles nunca disseram que não. Mas a água, supostamente a água que foi consumida pelos astronautas da missão Apollo 11 na Lua era água brasileira. Por que foi escolhida essa água? Teve um estudo na época que, em função da composição mineral dela, inclusive a radioatividade natural na fonte e tudo mais, que ela era uma água mais propícia a durar, uma água que manteria as propriedades. Então, na época foi feita uma compra para a missão Apollo 11. Aqui diz uma soma de 226 cruzeiros, eu acho que não é? Cruzeiros. Cruzeiros. E eu acho que eram, eu não recordo, mas acho que eram 100 dúzias 100 de dúzias. garrafas. Aham. Algo assim, eles compraram aqui. E esse astrônomo, Nelson Travnik, ele teve acesso aos documentos da época. Ele trabalhava nesse projeto Lyon, né? Ele pesquisava e a gente tem aqui, por exemplo, também um telegrama na época enviado da NASA para ele aqui, confirmando uma das observações. Esse é um telegrama enviado diretamente para ele, confirmando uma das observações também que ele fez. Ali consta embaixo, tem várias, acho que foram, não me lembro se 12 observações dele que foram confirmadas pela NASA. E ali a gente tem a cópia da nota fiscal. E se vocês pegarem a data da nota fiscal, eles vão ver que é algumas semanas antes do embarque da Apollo 11. 2/4 de 69. 2/4 de 69. Exatamente. A Apollo 11 ocorreu em julho de 69, né? Então, Missão americana dos Estados Unidos, Santos Dumont Exatamente. Kennedy, aeroporto. a original, hoje ela, se eu não me engano, ela está emoldurada num observatório. Não me lembro se é o de Americana ou o de Campinas. Mas pouca gente sabe isso. Então, o Brasil teve participações assim bem interessantes nas missões Apollo. A gente não tem a NASA nunca chegou e disse assim, ó, sim, a água que os astronautas consumiram era essa. Mas o fato é que eles também nunca disseram que não, e eles poucas semanas antes eles encomendaram e foi enviado essas 100 dúzias. Mas dentro das expedições, além disso, a gente nunca teve astrônomos brasileiros assim que estivessem colaborando com estudos, nem que fosse... Neil Armstrong, o primeiro homem a pousar na Lua. Nesse inteirinho assim, de expedições da Apollo, foram vários. Presencial na Lua, não. Né? Sim. Nós tivemos nas missões. Não, hoje o único astronauta que a gente teve, astronauta de carreira mesmo, o Marcos Pontes, né, que foi em 2006. Ele esteve em órbita da Terra, né, durante 8 dias, se eu não me engano, mas diretamente nas missões Apollo, só essas participações mesmo de projetos, como as observações dos fenômenos transitórios, né? Fabrício, eu estava assistindo ontem com a Carla, que também ela é curiosa, e está com uma série de reportagens sobre a ida do astronauta agora a conhecer a face oculta da Lua. E uma das reportagens eu presenciei ali, essas áreas desérticas que tem na Argentina, no Chile, até no Brasil também, na questão nordestina, que talvez sirva de experiência nessas viagens, talvez à Lua e outros planetas, para trazer, quem sabe, nessas terras desérticas hoje, que tem muito na Argentina, o pessoal vai à excursão, Chile até no Brasil, que possam produzir, devido a estudos que estão fazendo, isso é possível? Tu diz fazer... tornar elas férteis? Isso. Existem processos hoje que tentam, né? Não tem em Israel já isso? Eu não sei informar, realmente não é uma área de estudo meu, mas eu sei que tem... o que se busca hoje, por exemplo, né? Principalmente na conquista espacial, se busca tentar trabalhar com as condições mais inóspitas possíveis, mais impossíveis, assim, para tentar produzir algo, né? Ou seja, tentar fazer cultivo em
réplicas de solo lunar, réplicas de solo marciano. Olha só o recadinho da Lise Brasil aqui, que tá ligadinha no Conectados na Imembuí aqui com a gente, tá? E tá achando o papo muito interessante, curioso. E aqui temos o comentário do Gilmar Machado. O Gilmar diz assim, ó: boa tarde. 2026, ainda acreditam que vão à Lua? Não acredito mesmo. Aí sim. Não acredita mesmo. Olha, a ciência, os cientistas, nenhum duvidou até hoje. Não, Então, eles- Ainda acredita que foram, não né? fomos à Lua ainda. Tem É. gente que não acredita. Eloá Ferraz Soares, aqui da nossa live, dando boa tarde, assistindo na cidade da Mata. Tá mandando um abraço aqui pra gente. Miriam Fernandes, boa tarde, Aline, seu convidado. Fabrício Couvero. boa tarde. Ana Mara Pacheco Doyle, boa tarde, estou conectada. Ana Lorenzi, Deus abençoe vocês. Nelsinha Fernandes mandando boa tarde. Mara Lúcia mandando boa tarde para nós. José Garcia, boa tarde, amigos da Imembuí. Estou escutando aqui em Marechal Rondon, Paraná. Abraço para você. Quilermano, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Gente, 15h58. Fabrício, tu já ouviu falar? O meu chefe tá estourando Não, o horário do não tem programa. problema. Ó, meu chefe tá deixando. Tu já ouviu falar, e qual é o comentário que tu faz, que no mar ainda tem grande fonte de alimentação humana ainda inexplorada? Tem uma outra. Uma outra Eu já vi falar, curiosidade. mas uma rola. outra curiosidade é que hoje você conhece mais sobre o espaço do que o mar ainda, né? Do que o oceano, né? Oceano é muita coisa que a gente nem faz ideia, né? Isso é meio relativo, porque o espaço também, a gente conhece, como diria o Carl Sagan, né? A gente foi até o litoral. A gente foi até o litoral do oceano cósmico, assim, e a água é convidativa, mas a gente conhece muito pouco também do universo É verdade ainda, né? que a gente tem no oceano o maior cemitério a céu aberto? Isso é uma verdade quando se diz? Humano e né, várias espécies de Olha, animais. Sei, acho que sim. Eu vou ser sincero contigo, sobre o oceano eu entendo Quase muito nada. pouco. O negócio dele são os céus. O meu negócio é olhar para cima, Tem uma mas teoria, Eles são céus. tem uma teoria. mas pode ser. Viu ali, tem uma teoria e eu não duvido. Lá fora, quando eu deixo descoberto que as minhas enormes caixas d'água que eu tenho, e me descuido e deixo a tampa aberta, dali uma semana, tá cheio de algas, aqueles fios verdes. Dizem que talvez a vida humana também veio da água. Eu achei que tu ia perguntar se veio do espaço, mas eu já estava pronto para responder essa. Porque existe a teoria, né, que a vida ela pode ter sido trazida de asteroides, né? Existe a panspermia, né? E ela cada vez se torna mais plausível, essa teoria, baseada em estudos que a gente tem de meteoritos hoje, que eles têm praticamente todos os ingredientes possíveis para... Mas com a lágrima, com o sentimento, a saudade... Não, aí isso entra... Veio junto? Não. A criação da vida, né? Não o DNA de uma pessoa. Não. Seria uma... Aí entra a teoria da evolução como... Se lá não tem vento nem gravidade. O Gilmar segue dizendo que se lá não tem vento nem gravidade, por que não filmaram a bandeira da primeira vez? Ele tá bem... não tá acreditando. Não, lá tem gravidade sim, né? Todo Tem outro astro tipo tem. de gravidade. O que ocorre? As bandeiras, elas estão lá, né? São 6 bandeiras, são 6 missões que a gente teve. Elas, provavelmente, hoje elas estão bastante deterioradas, não por questões de intempéries, porque lá realmente não tem vento. Existe uma atmosfera muito rala na Lua, ela é praticamente desprezível, mas o que ocorre é o seguinte, justamente por não ter por ter um campo magnético muito baixo e também não ter uma atmosfera para filtrar, a radiação ultravioleta, a radiação cósmica, ela chega com força total. Isso é um problema, inclusive, para os humanos que vão lá, né? Existe alguma possibilidade de voltar sequelado?
Sim, com relação à todo- radioatividade? Não, todo astronauta ele volta sequelado Porque do eles voltam estado, mais velhos, do espaço, né? Sequelas. Eles vão mais velhos, na Você tem pele. problemas ali de cabelo embranquece. a microgravidade, né? Ela causa várias. O corpo humano ele foi feito para trabalhar nessa posição que a gente está, né? Exatamente. E o corpo ele é formado basicamente de fluidos, é cheio, tem vários fluidos. Então, quando você está num ambiente de microgravidade, fica tudo desregulado. E aí você tem a questão também a óssea, né? Tem a questão dos nervos, tudo trabalha. A pressão do crânio também tem uma alteração bastante forte. O próprio Marcos Pontes. Na verdade, eles são pessoas que se sacrificam, né, em nome da humanidade e da ciência. Ah, mas pra quem não poder- se sacrificaria, É, né? Quem da pesquisa quem realmente. Mas o se próprio interessa, Marcos né? Pontes, por exemplo, ele voltou do espaço, apesar de ser poucos dias, ele voltou com dano permanente de audição. Ele tem problema. Então. Gente, tem que seguir, né? Mas o chefe agora já deu um ok. Agora ele disse, O não, chefe pode, encerrou. pode encerrar. 16h03, podíamos seguir. Ô, Fabrício, valeu, Fabrício. Quando você, Aline, Fabrício, é bom, não, tá aí, é. ó. Eu não digo, a gente tem muito assunto, só que a galera continua aqui mandando todos os recadinhos, mas a gente vai deixar para amanhã. Voltamos amanhã no Conectados, agradecendo a companhia de todo mundo. Fabrício, agradecendo sua companhia, seus esclarecimentos, o seu conhecimento. Muito obrigado por ficar aqui com a gente. Foi divertido, a gente fez um pouquinho diferente hoje e eu deixar um recado pro Minucci, que eu só volto para cá a próxima vez se eu puder ocupar o espaço dele aqui. Ai, gostou, Agora, né? gostei aqui, ó, Gostei dessa aqui. Olha ali, ó. Gostou do espaço. Gente, Um obrigada. abraço aí pro Conectados. Minucci também. Abração para todos vocês. Até amanhã.